twitter.com/Dilmar Oliveira. Eu quero a sua participação, manda a sua mensagem que a gente vai mostrar aqui no Minas Esporte. E o Calil foi bem claro, né? Não existem rachas, grupinhos, ninguém querendo derrubar ninguém, será? Ô, presidente, você dizia que muita coisa do que você estava dizendo não interessava a torcida, né? Então, vamos partir para aquilo que interessa a torcida e que tem sido falado muito nos últimos tempos. A cada momento se diz o seguinte, olha, os jogadores estão boicotando o treinador foi embora, né? E agora surgiu a notícia, né, a especulação, a gente pode dizer assim, que os jogadores estariam contra o presidente. Pela vivência que você tem aqui dentro, pelo que você acompanha deles, você vê essa divisão de grupo, essa história de agora eu vou boicotar fulano, agora é outro, e escolhendo certas figuras, você sente isso? Olha, contra mim não pode, porque todos os jogadores do Atlético que estão aqui sentaram comigo, acertaram, e tudo que foi acertado foi cumprido. Então, eu não devo nada para eles. Eu acho que o papel... E eu não tenho intimidade com jogador de futebol. Tá certo? Quando eu xingo. Quando todos que precisaram de mim pessoalmente, com problemas pessoais, eu fiz questão de resolver. Então, eu nem vejo clima. Eles não têm nem contato. A não ser quando estão com algum problema ou quando precisam de alguma coisa. Fábio Pinel, tem ou não tem grupinho no Atlético? Segundo o Alexandre Calil, não há grupinhos no Atlético. Agora, eu imagino que os jogadores fiquem até certo ponto intimidados com a presença, às vezes, do Alexandre Calil, à beira do gramado, observando o treino, ao lado da comissão técnica. O presidente está ali presente, eu acho até que é papel dele estar ali presente. Né? E é uma tradição. Vai, né? Mas ele fica ali à beira do campo, conversa sempre com o Maluf, com o técnico do momento, e está sempre de perto observando o trabalho que é realizado na Cidade do Galo. E eu imagino, que jogadores, alguns, possam se sentir intimidados e incomodados com essa situação. Mas daí a dizer que há um grupo querendo derrubar o Calil, nem os treinadores, né? Mas o presidente do clube, eu acho até que é um pouco exagerado. Bom, e o presidente admite um erro. Imagina qual, hein? A negociação de Obina. Essa, Calil disse que foi induzido. Você falou aí do imponderável no futebol, né? Mas o imponderável, às vezes, a gente consegue ir buscando algumas situações, né? Você se arrepende de não ter feito, talvez, um esforço máximo para manter, por exemplo, o Obina e o Tardelli, e depois ter investido tanto em outros nomes como você fez, investiu e parte foi comprado, talvez até mais do que tenha sido a venda desses jogadores, e os outros não terem preenchido essa lacuna? É importante. Eu vou explicar o negócio do Tardelli, e isso eu gostaria que não fosse editado. Isso eu gostaria que saísse para todo mundo. O Tardelli, quando foi vendido, ele teve uma proposta milionária. E que em 6 meses ele estava livre para assinar um pré-contrato. Eu já disse isso. Então, ele teve uma proposta milionária, um contrato muito bom, e que eu até brincava, porque para de tuitar, pô, você está tuitando que é uma torcida do Atlético, está assinando um contrato, eu tive com o pai dele hoje aí, bilionário, e eu fico de vilão na história. Aí, nós íamos perder o Tardelli, depois de 6 meses. E ele tinha um contrato milionário. Agora, é importante o seguinte, nós temos que mudar. Porque depois que nós vendemos o Tardelli, tem time que vendeu 3, 4, 5, 6, e ninguém fala. E o Obina foi um erro brutal que eu cometi. Aí não. Obina foi um erro brutal que eu cometi. E eu vou ser muito franco, porque eu gosto de ser muito franco, porque eu fui induzido a cometer. Ele não quis dizer quem induziu, né, ao erro, mas assumiu um erro que a gente já vinha falando aqui há algum tempo, né? No caso do Tardelli, acho que ficou bem claro, era uma situação em que ficava complicado, que o que ele iria ganhar era muito alto, e o Atlético ia perder ele em 6 meses. Mas acho que o Obina, esse aí, fez falta demais. Eu acho que os dois fazem falta, sobretudo por causa que a reposição foi muito cara. O que a torcida questiona não é que se veio o Guilherme ou o André. É o preço que o Atlético pagou nos dois, que já seria o dobro do que ele ganhou com o Tardelli. Então aí sempre fica aquela, pô, mas por que não fez um esforço para segurar o Tardelli? Agora dá para entender, ou seja, o Atlético ia ficar sem nada. Em 6 meses o Atlético não ia ter direito a nenhum centavo pelo Tardelli.
Ou seja, precisava fazer um caixa, o Tardelli era o jogador que dava esse retorno ao clube, então fez o caixa com o Tardelli. No caso do Obina, além das questões médicas, eu acho que o Obina, o contrato que o Atlético fez com o Obina era muito complicado para o clube, não dava tantas vantagens para o clube. Eu acho que o Atlético talvez não apostou tanto quando trouxe o Obina do Palmeiras, veio em baixa, teve aquela briga no elenco palmeirense, não vinha em alta, também não era um jogador consagrado, unanimidade por onde passou, pelo Flamengo, pelo Palmeiras, encaixou no Atlético, aquela coisa da torcida, a torcida adora esse tipo de jogador como Obina, com muita disposição, muita vontade, um goleador, e o Atlético acabou ficando sem suas duas referências do ataque e até hoje não conseguiu remontar isso. Daqui a pouco os três vão falar de todas as respostas. Agora vamos com a Federação Mineira de Futebol, a manutenção do Paulo Schettino. Nessa mudança de estatuto da Federação Mineira, e a gente viu por vários, até no último campeonato mesmo, você reclamou muito da questão da Federação Mineira, e às vezes reclamou muito no ano passado das questões da arbitragem, que a Federação não tinha tanto suporte assim para ir à comissão de arbitragem, enfim. Por que você votou a favor da continuidade do Paulo Schettino? Primeiro que ele foi lá e me pediu o voto. Segundo, que não tinha outro candidato. E terceiro, que eu estou cheio de dar murro em ponta de faca. Essa eu não entendi direito, não, Felipe. O murro em ponta de faca significa o quê? Que daí você aceita qualquer coisa que está lá? E parece que fica parecendo que é isso, que cansou de dar murro em ponta de faca, quando, na verdade, ele que é um presidente tão atuante pelo Atlético, gosta tanto do Atlético, deveria também querer uma Federação Mineira forte, com dirigentes fortes, atuantes, e que trouxessem benefícios para o Atlético, coisa que a gente não tem visto ao longo dos anos nessa gestão do Paulo Schettino. Então o Calil não tem que cansar não, ele tem que batalhar e brigar mais ainda para que tenha uma Federação Mineira forte. Continua dando murro em ponta de faca. E será que alguns conselheiros aí teriam participação em jogadores do Galo? Presidente, existem dentro do Conselho Deliberativo do Atlético pessoas que detêm na parcialidade ou na totalidade direitos econômicos de jogadores do atual elenco? Que eu tenha conhecimento, ninguém. Ninguém, nenhuma pessoa. Se você sabe, pode falar, inclusive. Eu perguntei justamente para saber do senhor se existem pessoas... Não, e se você sabe, por favor, fale. Que eu tenha conhecimento. No meu tempo, do meu tempo, nem pensar, porque ninguém tem direito nenhum, porque eu não vendi uma grama de jogador para ninguém. Nem para conselheiro, nem para não conselheiro, nem para pedaço para investidor, não tem. Na minha administração, eu te garanto que o Atlético nunca vendeu 1% de jogador nenhum. Nenhum. Quem? O Ricardo Guimarães, como conselheiro benemérito. E fala-se muito que ele possui jogadores. Não. Desse plantel do Atlético, o que o Ricardo tem, ele tem, porque antes dele foi o Ziza, né? Não sei se ele comprou na administração dele, na outra, quem é dono de quê, porque existe um negócio que é o seguinte, deixa eu te explicar. Eu respondo pela minha administração. Não foi vendido 1% de jogador nenhum para ninguém. Como investidor, a empresa vivente, que é uma empresa investidora, tem. Por exemplo, o Hever, eu pedi a ele para trazer para o Atlético. Olha só, o Fábio Pinel estava lá, o Felipe Ribeiro também estava, eu estive. Você ficou satisfeito com as explicações e com a entrevista do Alexandre Calil? Não, porque eu achei muito contraditório. Principalmente se a gente for buscar entrevistas anteriores do presidente do Atlético. Nesse caso específico dos conselheiros, né? Se o Ricardo Guimarães tem uma empresa e investe no Atlético e é conselheiro grande benemérito, então existe sim conselheiro que tem direito. Então, e ele você acha respondeu que não é inicialmente ético, que não há. É isso? Você acha que não é ético? Um conflito de interesses, Gilmar. Porque se eu sou um conselheiro do clube e tenho um jogador dentro desse clube, eu vou querer que esse jogador jogue. Eu vou querer que esse jogador se valorize. Eu não posso querer que o jogador saia do clube, ou do time titular, ou que seja afastado. E eu acho, pode até não ser o caso, mas isso configura um conflito de interesse. Acho que isso vale o questionamento. Está errado. Vale o questionamento, isso está errado. E o Calil mostrou-se um pouco perdido na hora de responder. Primeiro, não tem. Aí a gente questiona do Ricardo Guimarães. Ah, não, peraí, é outra história, eu respondo pela minha administração, é um investimento que eu pedi para ele. Mas ele é um conselheiro do clube. Ele tem interesse que o jogador vá bem e tem interesse pelo clube também. É conflito. Eu não concordo com essa postura do Atlético e acho que esse é um dos grandes problemas das últimas administrações. O que você sentiu da entrevista dele? Só para dizer o seguinte, eu falei aqui ontem que eu não gostaria de ver
nessa coletiva, o Calil dizendo que não ia ficar, que não ia ser candidato à reeleição, porque eu acho que ele tem que ficar, a torcida depositou muita confiança nele, e foi bacana ele dizer que ele vai concorrer sim às eleições. Claro, o Calil por mais de 10 anos foi a grande esperança do Atlético. De 99 para cá, toda vez que você conversava com um atleticano sobre presidência, você falava, não, vai melhorar quando o Calil estiver lá. Isso era algo assim muito certo para a torcida. Eu acho que ele faz bem de querer dar continuidade ao que ele está falando. Agora, o problema do Calil é o seguinte, ele sempre fala que o clube está muito bem administrado, tem muito dinheiro em caixa, que o próximo presidente vai estar tranquilo, então por isso ele quer colher os frutos do que ele está plantando. Porque ele falou que agora é fácil ser presidente. Pois é, agora é fácil ser presidente, outros clubes acontece isso, um presidente vai lá, organiza a casa e o outro vai e colhe. Né, o Fernando Carvalho no Inter falou, opa, peraí, o cara vai lá depois e colhe os frutos, aqui não vai acontecer isso. Mas, como o Pinel muito bem perguntou, você também, Dimara, há coisas em que ainda precisam ser um pouco mais transparentes para essa torcida do Atlético ter de novo a confiança no Alexandre Calil. Não é só contratações que dão errado, não é só gestão do futebol, não é só determinadas coisas. A gente tem que entender por que nada dá certo no Atlético dentro das 4 linhas e isso é toda uma estrutura. Um clube não é só os 11 jogadores dentro de campo. Eu acho, Dimara, que o Calil ele teve acertos e erros durante a coletiva, acertou em vir a público, poder dar uma satisfação ao torcedor que tanto cobrava, torcedor que anda chateado, magoado, revoltado com a campanha péssima que o Atlético vem fazendo no Campeonato Brasileiro, mais uma vez pelo 2º ano consecutivo. Ele acerta também ao expor algumas coisas que acontecem dentro do clube em termos de valorização da gestão dele e, como você bem disse, de tentar a reeleição. O Calil não poderia sair agora e deixar do jeito que está. Ele tem que dar a volta por cima, ele quer dar a volta por cima, porque a torcida sempre esperou muito dele como presidente do Atlético. Agora, ele comete erro de depositar grande parte do fracasso do futebol no imponderável, que é essa palavra que ele usa muito para poder falar a respeito do time quando não vai bem. O imponderável ele acontece quando você traz um Diego Souza, que era o craque do Brasileirão, e aí ele não rende. Quando você traz o Guilherme, que ainda não rendeu. Ou você não espera ele render, ou você tira ele quando ele teria a melhor condição. O Richarlison, que sempre foi apontado como um grande jogador, ainda não conseguiu mostrar aqui no Atlético. Agora, não é imponderável você trazer um Jobson, que você sabia que ia dar problema. Não é imponderável você trazer um Patrick, que é um jogador que não tinha 1 milhão de euros, que é um jogador que nunca se firmou em clube nenhum. Guilherme Santos e por aí vai, Marquinhos Cambalhota, Caio. São jogadores que não vão acrescentar nada ao Atlético e nisso aí não é imponderável. Você só acha que o imponderável pode partir para o desespero? Pode. E é o que está quase acontecendo, Dimar. Porque eu estou sentindo que o imponderável é sinônimo de desespero. Para voltar um pouquinho no que estava dizendo o Calil, né, eu não concordei ainda com outras situações a respeito do Obina. Por que eu não concordo? Eu não concordo com relação ao Obina a incoerência dos discursos. No início do ano, quando o Obina saiu, ele saiu porque os investidores, era questão de contrato, ele não tinha o que fazer. Agora ele vira e fala que ele foi induzido ao erro. Por que ele não disse que ele foi induzido a um erro no início da temporada? Porque ele não tinha achado que ele tinha errado ainda. Né? Por que ele foi induzido? Por que não foi dito isso antes, quando o Obina saiu? E a Federação Mineira de Futebol? Cansou-se de dar murro? Aqui, eu quero fazer um capítulo especial da Federação Mineira de Futebol. Não, você fica quietinho aí que nós vamos para o intervalo. Então tá e bom. aí na volta a gente vai falar da Federação Mineira de Futebol. Então não sai daí, olho no Minas Esporte, olho na Band.